Olá, investidor! Eu sou Déia Brasil, analista CNPIT, e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma excelente carteira de investimentos para 2024 e também para o resto da sua vida como investidor. Bora lá? Bom, então vamos lá, investidor. Vamos falar um pouquinho então sobre a carteira de investimentos, né? Muitas vezes a gente começa a estudar sobre a carteira de investimento pelos investimentos, né? Seria óbvio, mas não, meus queridos, não é tão óbvio, né? Uma carteira de investimentos, ela tem que ser estudada pelo poupador. O que é um poupador, né? O poupador é aquele que consegue poupar recursos. Então, ele gasta menos do que ele ganha, ou ganha mais do que gasta, né? Então, o poupador, ele nasce antes do investidor, certo? Por isso que eu recomendo aqui que vocês façam uma análise dos gastos de vocês, pessoal. Infelizmente, é uma parte chata, mas a gente tem que fazer. É planilhar os gastos. Não estou dizendo aqui para você controlar gastos momentaneamente, certo? Estou falando só para ver quais são os gastos. Coloca no papel, faça uma planilha. Tenha uma planilha de preferência anual, não uma planilha mensal de gastos. Eu vejo esse é um erro muito comum. Ah, eu gasto tanto de aluguel, tanto de gasolina, tanto disso, daquilo, daquele outro, gastos fixos, gastos variáveis e pronto. Mas não coloca as peculiaridades mensais. Então, por exemplo, janeiro tem aniversário, fevereiro tem carnaval, março tem um dia não sei o quê, abril, dia das vós, dia das mães, dia dos pais. Então, assim, cada mês tem a sua peculiaridade e às vezes na sua família tem um gasto a mais em determinados meses. Então, façam mensalmente, tenham um olhar, né, para o anual como um todo, tá? Para saber quanto que vocês gastam, porque só sabe que é poupador aquele que controla os gastos. Você só vai saber se você está poupando recursos ou não se você consegue controlar aquilo que você está gastando, tá certo? Bom, e o poupador leva o dinheiro para onde? Ele leva o dinheiro para os mercados. E os mercados estão lá, ó, com os olhões em cima do dinheiro que você economizou. É o superavitário levando o dinheiro para os deficitários, tá certo? Nos mercados aqui, eu não estou falando necessariamente de bolsa de valores, tá, pessoal? Aqui a gente está falando do Estado, que seria você fazer um tesouro ou um CDB, você emprestar para bancos, para as próprias empresas, né? Então, tem várias formas de você emprestar esses recursos. E por isso que existem uma infinidade de produtos no mercado financeiro, que é o que nós vamos estudar agora para poder fazer essa carteira de investimentos, né? Porque mais do que simplesmente sair alocando em várias coisas, porque, entre aspas, né, tem um percentual maior, o ideal é que você entenda como um todo a sua carteira. Então, por isso a necessidade da gente estudar os produtos, porque aqui agora a gente está chegando com a faca e o queijo na mão, a gente que está trazendo os recursos. Então, como eu tenho um recurso, eu estou com o poder de escolher. Eu posso escolher e equiparar os produtos que foram apresentados, tá certo? Bom, pessoal, então a carteira de investimentos, depois que o poupador já vai trazer os recursos aqui então para o mercado, né? Ela nasce com reservas, né? Por que reservas, Deia? Porque as reservas, elas te dão ao norte daquilo que você quer fazer com aquele recurso. Então, se você quer fazer alguma coisa com o recurso, você sabe exatamente o prazo que você vai ter que tirar. Então, é muito mais fácil você comprar um produto já sabendo esse risco, o risco do prazo, né, o risco de volatilidade. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a primeira reserva que a gente tem que fazer é a reserva de emergência. Não tem jeito. Aqui vai ser de 3 a 6 meses de frente, né, de salário. Então, para se você perder o emprego, se acontecer alguma coisa, você consiga se recolocar, o prazo, né, para você se recolocar no mercado, seria essa reserva, né? É importante que você faça essa reserva antes de fazer investimentos, porque às vezes você faz um investimento muito longo, né, com um prazo de resgate muito longo. Porque a reserva de emergência tem muitas pessoas que confundem, acreditam que a renda fixa é reserva de emergência. Não é, pessoal. Além de ser renda fixa, tem que ter esses dois critérios para uma reserva de emergência, né? A questão do risco, que é liquidez alta, ou seja, quando você for comprar uma reserva de emergência, tem que estar ali de preferência D mais zero ou D mais um, né? Que seria o prazo de resgate. Porque você precisa tirar imediatamente, correto? E a volatilidade baixa, ou seja, não vai ser um ativo provavelmente que você vai ganhar muito dinheiro. Não vai ser um produto que você vai comprar e vai ganhar muito dinheiro. Mas também não é um produto que você vai derreter, não vai perder muito dinheiro. Então você fica ali mais protegendo aquele capital para caso você precise usar, tá certo? Bom, e outras reservas que você pode fazer? As reservas, pessoal, tem gente que pensa assim. Então, tem muitas pessoas que pensam: eu fiz a reserva de emergência e pronto, agora eu vou para os produtos do mercado financeiro.
O ideal é que você sempre faça reservas, pessoal. Monte a sua carteira de investimentos através de pequenas reservas. Então, você vai, por exemplo, trazer ali viagens. Ah, eu vou fazer uma viagem, então eu preciso juntar algum recurso para essa viagem. Aí vou fazer uma reserva, uma reforma, vou comprar um imóvel, vou comprar um automóvel. Então você pode ter várias reservas, né? E aí sim levar esses recursos e para ver qual é o perfil mais adequado, qual é o produto mais adequado para fazer essa reserva, onde você vai alocar esses recursos. Aí a gente vai estudar lá o mercado, certo? E aí, sempre olhando, toda vez que eu vou fazer uma reserva para determinado produto, toda vez que eu vou comprar um produto financeiro, eu vou olhar o quê? O risco. E aí, aqui nesse caso, eu vou poder estender o prazo de resgate. Se eu já sei, por exemplo, eu vou fazer uma viagem só em 2025, então eu posso botar um D mais 30? Posso, porque eu posso conseguir uma taxa um pouco maior, né, pessoal? Aqui no mercado financeiro, tudo é risco-ganho. Então, se eu aumentei o meu risco, porque quando você aumenta o prazo de um produto, você está aumentando o risco, né? Você tem que saber isso. Então, quanto maior, mais longo o prazo, mais risco, certo? Então, se eu vou viajar só no ano que vem, eu posso conseguir uma taxa um pouco melhor do que, por exemplo, a taxa Selic, que seria ali na reserva de emergência, certo? E aqui a gente pode manter a volatilidade baixa também, a depender, né? Eu posso colocar um pouco de volatilidade aqui também. Posso colocar ali um híbrido, né? Um fundo híbrido, um fundo multimercado. Porque, por exemplo, imóveis. O prazo que eu vou comprar um imóvel, não, eu só vou comprar um imóvel daqui 10 anos. Eu posso colocar, sim, uma parte dessa quantidade numa renda variável, né? E falando em renda variável, aqui a questão dos dividendos. Eu vou olhar sim os dividendos como reserva, tá, pessoal? Dividendos é reserva de papéis, né? A gente quer comprar papéis daquela empresa que a gente já estudou, uma empresa boa, uma empresa que você já considera boa. Você compra esses papéis. O objetivo de quem faz os dividendos é ter papéis. Então, não importa o preço da ação. O ideal, claro, é que esteja baixo para que compre mais. Ele não vai buscar a variação do preço do ativo. Ele vai querer buscar a quantidade de papéis. Nós vamos estudar isso especificamente na aula sobre ações, que a gente vai falar sobre dividendos e fundos imobiliários também. Tá? Aqui nós temos uma liquidez alta, né? Então as ações você vende em 2 dias, está na sua conta, porém a volatilidade também é muito alta, né? Então são realmente a gente está olhando aí dividendos, pessoal, é para o fim da vida lá, né? Você vai usar lá quando tiver cabeça branca, o BARS, né? Você está olhando lá para uma estratégia de dividendos é longo, longo, longo prazo, tá? Bom, feito tudo isso, então você já sabe, eu tenho eu quero guardar um dinheiro para viagem, quero guardar um dinheiro. Isso aqui é exemplo, tá, pessoal? Então, assim, pode ter outras coisas que você queira fazer aqui. A reserva de emergência, sim, essa é obrigatória, tá? Mas as outras todas você pode incluir mais aqui. Tá, ideia, já fiz tudo isso, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. E agora? Agora nós vamos estudar aonde nós vamos colocar esses recursos. A gente vai colocar na renda fixa ou na renda variável, né? A renda fixa, eu tenho que entender que eu estou muito mais protegendo um capital, né, do que ganhando dinheiro. Já na renda variável, eu estou querendo rentabilizar esse capital, tá? Então, na verdade, a renda fixa ela não te deixa ficar pobre, né? E a renda variável te enriquece. Essa é a ideia, mais ou menos. Então, assim, você vai proteger o capital, proteger o seu poder de compra na renda fixa e você vai enriquecer na renda variável, tá? Esse é o objetivo principal aqui, beleza? E quais são os produtos de renda fixa? Bom, aqui a gente tem vários produtos. Essa é a série de vídeos que eu vou lançar para vocês. Então, temos a poupança, tesouro, CDB, LCI, CRIs, fundos de renda, né, fixa e previdência, tá? A ideia é poupança não é investimento, pessoal. Vocês não conhecem o Brasil, né? A maior parte dos brasileiros que poupam, que já não é a maioria, tá? A maioria ainda, infelizmente, tem dívidas que não conseguem honrar. A maior parte dos brasileiros que poupam ainda estão na poupança, pessoal. Então, é sim um produto fácil, é um produto que você não precisa abrir conta em corretora, é um produto que você tem disponível imediatamente, você não paga imposto. Então, tem uma série de vantagens na poupança que realmente fazem com que ela seja a queridinha dos brasileiros. Mas, falando em rentabilidade, a gente pode olhar sim, claro, para estudar muito mais outras coisas.
Então, o primeiro passo para você sair da poupança é o Tesouro Direto, né? As pessoas estão começando a querer, né? Não, então, eu tenho poupança, mas eu quero um pouquinho mais, eu vou ali para um Tesouro Selic, por exemplo, né? É bem interessante. Cada um desses produtos, pessoal, tem um nível de risco, tá? Ah, mas daí a renda fixa tem risco? Tem, meus senhores. Claro que tem, minhas senhoras. Tem risco sim, tá? Tem risco e eu vou mostrar para vocês quais são os riscos da renda fixa aqui, os que eu tenho que olhar mais, tá? Os que eu tenho que olhar e já bater o olho. Então, é o risco de prazo. Tem diferença, né, pessoal? Não sei se vocês já repararam. Então, você faz um tesouro pré-fixado 2045, aí tá pagando 13%. Aí você faz um pré-fixado 2026, paga 11%. Por que que essa diferença? Porque quanto maior o prazo, maior a incerteza, né? Você nem sabe como é que vai chegar lá, né? Pode ser que a taxa de juros lá seja 200%, você prefixou em 13%. Então, o risco do prazo na renda fixa, ele é muito grande. Por isso que, como é um risco importante, o ideal é que a gente não coloque todo o recurso num prazo só, né? Então, que eu fracione os prazos de vencimento, tá, pessoal? O rating, né? Os países, as empresas, os bancos, todos têm uma nota de crédito, né? Então eles recebem lá AAA, A+, B, B-, C. Então, assim, são notas que são atribuídas para você ver o risco que aquela empresa ou que aquele país, né, fornece. E é um norte para a gente avaliar o nosso investimento. Ah, então, os dois são AAA, só que um dá 10%, outro dá 9%. Ah, então eu vou no de 10%. Ah, um é AAA e o outro é C. Um dá 16, o outro dá 13. Aí você, conhecendo o risco e sabendo que existe, pessoal, pode investir no C? Pode. Porque às vezes você fala, eu nunca vou investir. Gente, tudo é questão de conhecimento do risco. Se você sabe o risco, você pode investir em tudo. Agora, quando você conhece o risco, você vai menos afoito, né? Você não vai botar muito recurso, muito do seu recurso. Tem um risco maior, você vai com um pouco menos de capital, certo? E a questão da FGC aqui, pessoal. FGC é o quê? Fundo Garantidor de Crédito. Não são todos os produtos de renda fixa que possuem o Fundo Garantidor de Crédito. Que seria o quê? Ah, se o banco quebra, o CDB que eu fiz tem um fundo garantidor? Ah, tem. Aí tem os valores que a gente vai passar tudo direitinho nas aulas de CDB, nas aulas de LCA, LCI, né? Os valores que são cobertos. É um seguro, né? Para caso a empresa quebre, você ganha lá o valor de volta. Mas não são todos que têm. Então, as debêntures, por exemplo, CRIs, CRAS, não tem. Então, o que que você tem nas mãos? Ah, você vai fazer um CRI que é de 9% ou um CDB de 9%. Vamos imaginar que os dois estão pagando a mesma coisa. Ah, mas o CRI não tem fundo garantidor de crédito. Já o CDB tem fundo garantidor de crédito. Opa, então se o CRI não tem fundo garantidor de crédito, ele devia estar me pagando, remunerando mais, não concorda? Já que o risco é maior, eu deveria ser melhor remunerado. Então, você já pode ter essa noção também, pessoal. Toda vez que você tem mais risco, você tem que ser melhor remunerado no mercado. Bom, e a renda variável? Também tem outros produtos que nós vamos colocar também para estudar. Tem outros produtos que nós vamos estudar também, que fundos imobiliários, fundos, ações, derivativos, campos, COI, previdência, também previdência. Previdência tem de renda fixa e previdência de renda variável, tá? Os riscos principais aqui da renda variável, a gente também tem o risco de rating, né, que seria o risco do país, o risco Brasil, no caso da bolsa, né? Então são aquelas notas recebidas pelas agências de risco, certo? Então, que a gente vai olhar ali antes da gente fazer um investimento, tá? E a renda variável tem o risco da volatilidade, né? Muito mais volátil, né? Então você olha lá, subiu 3% num dia, caiu 2, subiu 4, caiu 10. É uma variação muito volátil, diferente da renda fixa que vai ali no passinho, né? Então a renda variável, pelo fato de ter essa volatilidade toda, a gente olha aí para um prazo maior, né? Quando eu vou fazer um investimento em renda variável, eu vou olhar no mínimo uns 3 anos de frente, tá bom? Bom, então vamos fazer aqui um escopo geral da carteira. Eu vou, de preferência, montar a minha carteira olhando o que eu quero fazer com determinado valor. Ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma reforma, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um automóvel, eu quero juntar para minha velhice, eu quero doar para alguém, enfim, você junta o que você vai fazer com determinado capital.
Aí depois, feito isso, você vai olhar quais os produtos que estão disponíveis para você. Falar, ah, tá, então esse produto é emergência, então eu tenho que ir na renda fixa no produto de emergência que tem uma liquidez melhor. Ah, esse produto aqui é uma reforma, só vou fazer daqui 2 anos, então eu posso ir um pouco em renda variável, de repente, um multimercado que coloque os dois. Pode ser. Ou então eu só vou, não, só vou na renda fixa aqui e vamos deixar no tesouro ser um tesouro pré-fixado um pouquinho maior? Pode ser, né? Então, depois que você montou ali o destino, você vai levar para o produto, entendem? Então, aí você vai entender direitinho onde é que você vai usar aquilo, tá? Então, pessoal, as reservas, normalmente, elas vão estar mais ali na renda fixa, né? A gente vai trazê-las para a renda fixa, porque se eu vou fazer alguma coisa, depender do prazo, eu vou trazer para a renda fixa. Lembrando, claro, que a gente pode fazer um híbrido aqui, tá? Os dividendos necessariamente vão ali para a renda variável, porque a gente vai falar de ações, fundos imobiliários, que são os que vão pagar esses dividendos, que é essa reserva de papeizinhos ali para usar na nossa velhice, tá, pessoal? É talvez uma das melhores reservas que a gente faz para o longo prazo. Uma das melhores formas de enriquecer realmente é através dos dividendos de boas empresas, tá certo? Bom, investidor, então o vídeo hoje foi realmente um escopo da carteira, né? Para a gente entender como que funciona uma carteira de investimentos. Uma carteira de investimentos é alguma coisa viva, né? Não é algo estático, que não vai ser mexido, que não vai ser mudado. Então eu tenho que entender os produtos financeiros que existem para saber se eles estão adequados ao perfil da reserva que eu estou fazendo, né? Se é uma reserva de emergência, se é um imóvel que eu quero comprar, se é um dividendo que eu vou ter para usar lá na velhice. Então, para que eu monte uma boa carteira de investimentos, eu preciso conhecer os produtos que o mercado financeiro me oferece. É isso que eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos. Então, eu convido vocês a se inscreverem no meu canal, ativem os sininhos para que vocês recebam os próximos vídeos e possam então fazer uma carteira global, né? Uma carteira que conversa, um ativo conversa com o outro, tá certo? Meu nome é Débora Brasil, analista CNPIT. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.